Bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 26 de junho, estamos terminando o mês, queridos. Hoje eu quero fazer uma oração por você que está saindo para o seu trabalho, para você que está assistindo através dos grupos. E hoje eu quero fazer uma oração e depois eu tenho uma palavra para o teu coração. Amém? Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedeste. Aqui estamos diante de um novo dia, e como está na tua palavra, este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Quero orar, Pai, pelo teu servo, pastor Luiz Lopes, que precisa da tua intervenção, Pai. Pela tua serva Carminha, que precisa da tua intervenção, Pai. Também pelo caderno de oração que nós temos com todos aqueles nomes. Pela nossa nação brasileira, Pai. Ó Senhor, pelos médicos, por aqueles que estão carecendo de uma cura, Pai, e que os limites da medicina não estão respondendo às suas necessidades, Pai. Então nós os apresentamos a Ti, pedindo a Tua intervenção, a Tua graça e a cura para eles, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero deixar para o teu coração o verso 13 do capítulo 14 de Apocalipse, que diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Queridos, hoje eu fui surpreendido no dia 25 pelo Facebook, que me mandou um trabalho que eu tinha feito junto com a irmã Márcia. Foi uma live, era um dia de quinta-feira de estudos, e então o trabalho era exatamente, a irmã Márcia cantou, e eu toquei acompanhando, curiosamente, era o hino, foi o último hino que ela louvou, na última live que nós fizemos. E eu hoje quero trazer para o teu coração este memorial desta serva de Deus, que foi minha companheira por 54 anos, minha ajudadora, né? Eu posso dizer, como diz, quem encontra uma esposa alcança o favor do Senhor. Eu alcancei. Obviamente que a dor da separação ainda está aqui, como em toda a minha família, como em todo o que a amaram e amam a Márcia, né? Porque ela vai continuar louvando, como agora mesmo está fazendo este fundo, e em outras vezes estará louvando também. Amém? Mas hoje eu quero deixar então aquela live que fez um ano, exatamente no dia 25, né? E hoje, que é dia 26, não é? Então ela vai cantar, eu vou tocar o meu teclado, não é isso? E você vai então agora ficar com esta lembrança, né? Vamos recordar um pouquinho a minha companheira, a minha guerreira, hoje quando um taxista me levava para um atendimento, eu conversava, evangelizava, e depois descobri que é um servo de Deus da Igreja Batista. Ele ficou maravilhado, e eu também, que eu evangelizava, mas ele se identificou como cristão. É a nossa missão, aonde estivermos, pregarmos o Evangelho. Queridos, então eu vou deixar agora com vocês, não é? A live do dia 25 de junho de 2020, com a presença da minha companheira, e que seja como um memorial e uma lembrança. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre do mal. Amém? Amém. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Já estamos chegando para o nosso culto das quintas-feiras, culto de ensinamento. Vamos começar hoje estudar, meditar nos ensinamentos que o nosso primeiro pastor deixou para nós, o apóstolo Pedro, não é? São duas cartas, a primeira de Pedro, a segunda de Pedro. Em uma ele vai tratar das lutas externas, e depois ele vai tratar das lutas internas que nós temos, que o cristão
vive sempre em lutas, em batalhas, não é? Mas batalhas para sermos vencedores, porque graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que não entramos numa batalha para perder, só entramos para vencer. Por isso é que temos que estar sempre na direção de Deus, buscando a força que vem do alto, para nos revestirmos dela e podermos avançar vitoriosos. Amém? Amados, vamos continuar orando, né? Irmã Elzira está em casa, repousando, se recuperando, sua família, graças a Deus, né? Nosso irmão Fábio está lá na peleja, né? Ainda estamos com aquela informação que nos deram, e nós vamos continuar orando pelo nosso irmão Fábio, colocando ele nas mãos do Senhor. A nossa irmã Marta pediu que orássemos também pelo nosso irmão Valdemar, irmão da nossa irmã Vita, da nossa irmã Vicentina. Ele teve uns probleminhas, mas agora está tratando, que ele operou o coração, não é? Estávamos até preocupados se ele não estava atingido pela Covid-19, mas parece que isso daí já foi debelado. Os médicos estão tratando agora do coração dele. Essa foi a informação que a nossa irmã Marta me passou. Mas vamos orar pelo nosso irmão Valdemar também, amém? Aqui nós estamos juntos, né? Como se estivéssemos lá no nosso templo, recebendo os pedidos de orações e atendendo, colocando nas mãos do nosso Pai, né, que tem todas as respostas para as nossas necessidades, amém? Estou dando bem-vindo a todos vocês que já estão aí ligadinhos. Vamos estar juntos agora, não é, para levar essa palavra aos lares. Essa nossa live está andando quase que em uma boa parte do Brasil. Nós recebemos respostas, não é, palavras de irmãos, né, das mais longínquas, né, cidades, e nós estamos louvando a Deus pelo privilégio que temos de estar nas mãos de Deus, sendo um instrumento para abençoar essas vidas. Amém, amados? Então vamos estar orando, continuar orando pelas nossas autoridades, não é? Aqueles que estão investidos da responsabilidade de conduzir essa nação, não é? A nossa classe médica, que eles continuam na frente de batalha. Não houve assim uma redução dos problemas, não é, que esse vírus está causando, mas nós estamos aí lutando com o que temos e com o que podemos para sobrevivermos esta batalha, essa peleja. Em nome de Jesus, nós vamos cantar o hino da vitória, amém, amados? Vamos estar ligados em oração, buscando o Senhor, cumprindo as exigências que nos são feitas, que estão sendo feitas por profissionais que estão dentro do problema e lutando para encontrar uma forma, um meio de debelar esse mal e nós podermos respirar com tranquilidade, amém? Vamos estar orando então, vamos levantar as mãos? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite, ó Pai, ó Senhor da Glória, obrigado pelos teus filhos que já estão aí ligados e juntos estamos fazendo uma corrente de oração. Quero colocar nas tuas mãos o Fábio, ó Deus, tu sabes que ele está muito carente da tua intervenção. Nós cremos, ó Pai, que tu já começaste a trabalhar naquela vida, Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Ó Senhor da Glória, põe a tua mão naquela vida, restaura e que ele possa se levantar daquele leito, Deus, e o nosso pedido é que ele entenda o que é servir a Jesus e se preparar para a eternidade. Eu entrego esta vida nas tuas mãos. Também oro pelo teu servo, irmão Valdemar. Ó Deus, que ele tenha instruções e atendimento com respeito à operação de coração que o teu servo fez, não é? E que agora está sentindo necessidade de um tratamento, Pai. Eu entrego o teu servo nas tuas mãos, entrego nas tuas mãos o hospital e aqueles que serão, ó Deus, os instrumentos do Senhor para ajudá-lo. Pai Santo, nós te oramos que o Senhor continue abençoando a irmã Elzira, o teu servo Osias, ó Pai, lá o lar da Lourdes Chierre, tua serva Elza Chierre, o Arthur e toda aquela família
nós entregamos nas tuas mãos, e aqueles que estão agora sintonizados, assistindo esta live, Pai, mas tem um familiar também precisando da tua intervenção, nós rogamos por essa vida também, que as tuas mãos estendidas possa, nessa corrente de oração, Pai, eles serem atendidos e abençoados pelo Senhor, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos estas vidas, entregamos, Senhor, nas tuas mãos médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estão, Senhor, na frente de batalha nessa pandemia, lutando para salvar vidas, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Agora, Pai, a tua igreja, ó Senhor, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, os pastores, aqueles que já estão, ó Deus, da maneira que podem, já abrindo seus templos para estar atendendo, orando e ajudando os teus filhos, ó Pai, porque a casa de Deus é de fato a casa de oração, é o pronto socorro de Deus para socorrer os necessitados. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, cuidando dos teus rebanhos, ó Pai. Seja a tua mão poderosa com os teus servos. Blinda, ó Deus, todos aqueles soldados que estão na frente de batalha, tanto nos hospitais como nas tuas igrejas, ó Pai. Que seja a tua mão poderosa, a tua ajuda, ó Pai, nesse momento de batalha, nesse momento de crise, Pai. Nós clamamos o teu favor, porque sabemos que tu estás conosco e nada sucede sem a tua permissão. Ajuda também que nós outros que estamos te servindo, despertemos, Senhor, para este momento, porque Deus está conversando com o seu povo, Pai. Ajuda-nos, pois, desperta-nos, pois, e ajuda em tudo que estamos fazendo para a glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado é o Senhor, amados. Então nós vamos já começar louvando, amém? Nós temos o hino 84 da nossa harpa. Pega a sua harpa aí e vamos louvar. O 84 da nossa harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor, ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu
há muito já. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Os caios do celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém, amados? É isso mesmo. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Não é? Se você crê, se você quer, esteja firme com o Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, né? Porque o Senhor está conosco, essa foi a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco. Amém, amados? Nós ainda vamos louvar o Senhor com o número 15 da nossa harpa. Amém? Abra a sua harpa aí e vamos louvar o Senhor com o número 15. Amém? Louvar a Deus, Senhor. Este louvor, depois deste louvor, nós já vamos estar ouvindo a nossa irmã Márcia. Eu vou deixar as leituras para depois, porque nós já vamos entrar estudando sobre o nosso livro de Pedro, não é? Um minutinho só. Da nossa harpa cristã. Então nós vamos estar agora louvando o Senhor com este hino. E número 15 da harpa cristã. Louvado é o Senhor. Perdeu esse filme no cinema. Mas achei em casa. O Joel aproveitou um mundo de programação para curtir. Upon sad when one day me perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi,
foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quando cruzo então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, hoje um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Então agora nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Márcia e depois voltamos para o nosso estudo da noite, né? Hoje vamos conhecer a história desse grande apóstolo Pedro. Teve as suas provas, como todos nós temos, né? A ponto de negar o Senhor, né? E às vezes alguém critica tanto e sem perceber, talvez, eu acho, quantas vezes nós também o negamos com as nossas atitudes erradas, não é? Nós vamos ouvir a irmã Márcia e depois voltamos. Boa noite na paz do Senhor. Mais uma vez estamos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus.
Vamos então a nosso momento de meditação. Vocês têm duas epístolas aí para estudarmos, primeira e segunda de Pedro, mas eu quero fazer uma narração no início, irmãos, conhecendo um pouquinho o nosso apóstolo Pedro, não é? Apóstolo Pedro, este homem de Deus que deixou lições extraordinárias para nós, não é? Vamos conhecer um pouquinho este homem de Deus. A história de Pedro, o apóstolo Pedro, era natural de Betsaida. Na época, uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Está lá em João 1,44, né? Pedro também tinha casa em Cafarnaum, não é? Está lá em Marcos 21. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, né? Um pescador de profissão, assim como ele. E é bem provável que o seu pai Jonas também fosse um pescador. Está lá em João capítulo 1, versículo 42. Agora vamos conhecer Jesus selecionando os primeiros discípulos de Jesus. Vamos ver quem foi? Vamos lá. Os primeiros discípulos de Jesus. Olha lá. Chamado de Pedro e André. O chamado dos primeiros discípulos de Jesus é um episódio chave da vida de Jesus no Novo Testamento. Ele aparece em João 1,35 até o 51. Eu vou ler alguns dos versos, né? Como aconteceu essa chamada, para nós conhecermos este homem que vai ser tão importante em toda a nossa dissertação agora, nesses dois livros, nessas duas cartas, né? Tá lá. João 1,35 a 51. No dia seguinte, João estava outra vez vendo passar a Jesus e disse, aqui é João Batista, eis o Cordeiro de Deus, né? A palavra completa foi que tira o pecado do mundo, não é isso? Muito bem, mas vamos lá. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo eles, o seguiam e disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Eles queriam saber onde Jesus morava, né? Eles disse, vinde vede, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Agora, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Quando você diz Jesus o Cristo, você está dizendo Jesus o Messias, não é? E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, para Pedro, ou melhor, para Simão, ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Não é? Então agora, Jesus quando olhou para o Pedro, já trocou o nome dele. Né? Esse nome Pedro, segundo os estudiosos, quer dizer petrisco, pedrinhas, né? Porque depois Jesus vai fazer uma declaração sobre, né, sobre esta pedra, esta que Jesus falava de si. Edificarei a minha igreja, depois nós vamos nos tornarmos petrisco, que juntos, né, com a pedra de esquina, a pedra principal, nós vamos poder realizar a obra. Amém? Mas vamos lá. Relata o primeiro encontro com dois discípulos, um deles André, um pouco antes ainda, durante a vida de João Batista, de quem eles seriam discípulos. Entende-se que tanto André como Pedro já eram discípulos de João Batista, eles já tinham tido um encontro através de João Batista com Deus, porque qual era a missão de João Batista? Ele foi o precursor de Jesus, ele veio preparar o caminho, ele veio anunciar, né, a vinda do Messias, como ele logo indicou lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Particularmente, no Evangelho de Marcos, o começo do discípulo são eventos inseparáveis. Agora nós vamos fazer a apresentação das epístolas, né, das duas epístolas. Apresentação. As epístolas de Pedro declaram explicitamente que foram escritas pelo apóstolo Pedro.
E parece que não houve considerações sobre o conteúdo ou estilo que possam refutar tal reivindicação. Quer dizer, que o escritor foi mesmo o próprio Pedro. Na verdade, elas contêm declarações aqui e acolá que fortemente fazem lembrar expressões de Pedro conforme registrada em Atos. A referência que o escritor faz ao Pai como juiz que julga sem acepção de pessoas está em 1 de Pedro 1,17. Assim está escrito: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Faz lembrar as palavras de Pedro a Cornélio e ao grupo de gentios na casa dele. Está lá em Atos 10, 34, daquela vez que o Senhor ia começar o ministério de Pedro, não é? E deu instruções eles um pouco impactantes, porque quando desceu aquele lençol, tendo todo tipo de animal, não é? E ordenou a Pedro, eles estavam preparando o almoço para ele, e ele estava orando. É muito bom, o homem de Deus está sempre em oração, não é? Ele estava em oração, e Deus então revelou através de uma visão, desce aquele lençol e desce do céu, irmãos, olha só, desce do alto, cheio de animais, e ele quando olhou disse: não, a minha boca nunca comeu coisa comum e imunda. Aí Deus disse: não chame de comum e imundo o que Deus santificou. Depois aquele lençol com tudo aquele que ele reprovou, recolheu e foi levado para o céu. Muito bem, daí então ele vai, e a ordem é: segue os varões que estão aí sem nada a lhes perguntar. E foi e chegou na casa de Cornélio, né? Está lá no capítulo 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A alusão a Deus como tendo ressuscitado Cristo dos mortos, em 1 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Faz lembrar que o apóstolo foi uma das testemunhas da ressurreição em Atos 2,32. Ele fala: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Eu diria até que Pedro foi aquele que esteve com o Senhor muito próximo, porque quando Jesus separou 3 discípulos, que eram aqueles mais chegados a ele, que era Pedro, Tiago e João, esses 3 estavam sempre prontos. Na transfiguração Pedro estava. Então, Pedro, desde a chamada, desde a revelação, porque quando Jesus fez aquela pergunta lá no capítulo 16 de Mateus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ele ficou esperando a resposta. Então, Pedro é tomado por Deus e dá a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o próprio Jesus responde: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Então aí nós já começamos a ver que há um tratamento com esse Pedro, porque, meus irmãos, quem escolhe é Deus. Não adianta você ter sua preferência. Por isso que quando nós precisamos da direção de Deus, ou de que Deus nos envie alguém, vamos pedir a Deus para nos enviar. E não vamos procurar alguém segundo a nossa conveniência ou a nossa simpatia, sempre pedindo a Deus. Pedro era o escolhido de Deus já desde o princípio, como podemos ver, não é? E a proclamação de Cristo como a principal pedra de esquina, profeticamente vista por Isaías, e em 1 de Pedro 2, 7 e 8, está escrito assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Assemelha-se muitas palavras de Pedro ao Sinédrio em Atos 4,11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então nós percebemos que Pedro era aquele homem que estava, o grande sermão que foi dado no dia de Pentecostes, quem foi usado foi Pedro, que acrescentaram-se naqueles dias a igreja
quase 3.000 almas. Quer dizer, você num sermão ganhar 3.000 almas para Jesus, é uma obra do Espírito Santo através de você. Deus é poderoso para fazer isso. Aí você entende quem é esse Pedro. Nós estamos agora fazendo uma introdução no nosso estudo, né? A mensagem das epístolas escritas aos cristãos das 5 províncias da Ásia Menor, as epístolas foram endereçadas aos leitores, dirigindo-se a eles como se fossem viajantes dispersos e estrangeiros, uma figura muito familiar a Israel tiranizada, mas também inteiramente aplicáveis aos muitos leitores cristãos gentios de Pedro, porque Pedro também era usado para trabalhar com os gentios. Paulo foi reconhecido como apóstolo dos gentios, mas Deus usou Pedro também para fazer esse trabalho, não é? Muito bem, que ele tinha esses cristãos gentios em mente está absolutamente visível na carta. Ele lhes lembra que, embora antigamente não era esse povo, ele está se referindo aos gentios, eram agora povo de Deus, está lá em 1 de Pedro 2,10. Ele descreve sua vida passada, vivida na concupiscência dos gentios, está lá em 1 de Pedro 4, 3 e 4. E por que este interesse de Pedro? Muitas daquelas províncias da Ásia ouviram o seu sermão no dia de Pentecoste. Até a igreja de Roma, não é? Alguém pergunta, mas quem fundou a igreja de Roma? Mas quando você vai encontrar no grande testemunho lá, quando o Espírito Santo desceu, você vai encontrar ali viajantes de Roma também. E assim, meus irmãos, graças a Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é? Então ali o Espírito Santo tomou aqueles viajantes que por ali passaram, inauguraram, né, a igreja de Roma, que mais tarde Paulo desejou ir, quando chegou em Roma foi preso, né? Mas sua carta aos romanos, e um dia, quem não sabe, ainda vou fazer um estudo com vocês só sobre a igreja de Roma, né? Que ela estava no meio de uma lama terrível, mas ela estava como o lírio que nasce na lama. A igreja de Roma florescia, mostrando o poder do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E por que este interesse de Pedro? Muitas daquelas províncias da Ásia ouviram o seu sermão no dia de Pentecostes, lá em 2,9. E muitos, sem dúvida, voltaram para casa como colonizadores espirituais, talvez por causa do esplêndido começo já feito pelo Evangelho nessas localidades. Então, irmãos, nós estamos vendo aí que no momento o pastor está fazendo a apresentação, não é? Mas nós vamos fazer uma coisa agora, né? Vamos ler um pouquinho a palavra. Abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, só para nós estarmos, eu disse 4, 7. Vocês viram que eu não estou obedecendo a ordem cronológica, né? Começando primeiro. Mas agora, como dissemos, estamos fazendo uma introdução. Então, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 7, nós lemos: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o 4:7. Agora vamos ler o 5:8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que quer dizer? A luta sua no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, não é? É a mesma, porque o que Satanás trabalha e luta é para apagar da tua memória o Senhor, não é? É aquilo que nós pregamos na terça-feira sobre a dracma, né? A dracma, ali está valores perdidos. A luta dele é essa, é entretenimento, é tentar ocupar na sua vida um lugar que pertence a Deus, e ele sempre quis, está lá no capítulo 14 do livro de Isaías, quando ele quis ser igual a Deus. Ele chegou a pensar no coração dele: subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria
para aparelhar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ele já tinha uma posição de honra, não é, especial, mas não se contentou. Parece que quanto mais as pessoas têm, mais elas querem, não é? E é muito bom aprendermos a nos contentar com o que temos, porque Deus te dá aquilo que você tem condições de administrar. Nunca olhe para o outro, não é? Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Deus deu 5 a um, 2 a um e 1 a outro. E depois está assim, cada um conforme a sua capacidade. Então tem que ser assim. Amém, amados? Mas agora vamos fazer um pouquinho mais de apresentação. Visto que tinha se aproximado o fim do sistema judaico, Pedro aconselhou os irmãos a serem vigilantes, visando as orações. E ele lhes disse, mantende os vossos sentidos, sede vigilantes, tomai vossa posição contra Satanás, sólidos na fé. Não é? Porque a fé, meus irmãos, você vai viver pela fé. Está lá em Hebreus 10, né? Está escrita essa palavra em Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Estamos num mundo adiantadíssimo tecnologicamente, mas Deus vai continuar salvando o crente pela loucura da pregação. Você vai encontrar pessoas desprovidas de conhecimentos intelectuais, mas cheias do Espírito Santo, dando uma palavra e trazendo as pessoas para Jesus, porque quem converte é o Senhor, não é, amados? Eu vi um testemunho uma vez de uma igreja poderosa, uma igreja rica, não é? E que um dia o pastor soube que ia o prefeito da cidade, se a minha memória não me falha isso, o prefeito da cidade ia visitar a igreja, assistir o culto, e ele tinha um crente lá, um irmão, aqueles crentes que falam, as que não pensam ou falam porque Deus usa. Deixa eu colocar assim. Só que esse crente, ele chegava perto das pessoas não cristãs e dizia assim, quer aceitar Jesus? E ele olhava, se a pessoa não definisse, então vai para o inferno. Ele dizia assim, ou você aceita Jesus, ou vai para o inferno. A grande verdade é que o que ele está dizendo é o que Jesus disse, aquele que crer for batizado será salvo, que não crer será condenado. Então a palavra é essa, mas essa forma é chocante, irmão. Como é que a gente vai pregar o evangelho para as pessoas assim? Mas o pastor então ficou com medo dele, se dirigiu ao prefeito com essa palavra. Então o que ele fez? Na hora do prefeito chegar, ele chamou alguém, né? E pediu que o levasse para a cantina e pagasse salgadinho, deixasse esse crente lá, porque queria aquele crente fora, né, do ambiente, porque a autoridade vinha visitar a igreja. E de fato a autoridade foi. Né, assistiu o culto, e o crente lá comendo salgadinho e bebendo, gemindo, oh glória, que culto, ai. Mas ele olhava para o salgadinho, ficava ali distraído, e essa era a orientação do pastor, não deixa ele sair da cantina, até eu despedir. Aí teve a hora que o pastor começou a cantar aquele amém tríplice, não sei se vocês conhecem, amém, amém, amém. Essa daí era a conclusão, depois da bênção apostólica, vinha esse amém. Então aí o diácono distraiu, o mocinho lá que estava comendo salgadinho, largou e ficou na porta da igreja, veio o prefeito. E o prefeito não se deu de frente com o menino. Ai, meu Deus. E quando o prefeito chegou, que se deparou com o menino, ele olha para o prefeito e diz assim, o senhor quer aceitar Jesus como seu salvador e senhor? O prefeito ficou assim assustado, então vai para o inferno. E foi embora o menino, e o pastor fez tudo. Imagina, o pastor assistiu aquela cena, ficou apavorado de ver, ele fez tudo para evitar esse contato que acabou acontecendo no final. E o pastor foi para casa chateado, aborrecido. Meu Deus, precisava esse irmão falar isso para o prefeito, essa autoridade, que honra para nós receber sua excelência aqui. Agora esse menino, esse homem, não era menino, era o senhor, vai pregar uma mensagem para esse homem dessa maneira. Foi para casa preocupado, dormiu à noite preocupado, pela manhã era o prefeito. Alô, pastor, eu posso ir aí na sua casa, eu preciso falar com o senhor. Falou, vem, e o pastor botou a mão na cabeça e falou, agora eu vou ouvir. E o homem chegou, bateu a porta, e aí vem o prefeito com os olhos lacrimejando, com o rosto de quem tinha passado a noite acordado, e chega para o pastor e diz, pastor,
eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Aquela palavra daquele membro da igreja ficou na minha cabeça: aceita Jesus, se você vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, pastor, me ajuda, eu quero ir para o céu, me ajuda. Aquele prefeito aceitou Jesus pela palavra daquele que era chamado de doidinho. Era assim que ele era conhecido da igreja, o doidinho. Irmãos, eu não estou pregando aqui nem dizendo que nós vamos fazer isso, mas essa é uma necessidade de dizermos para a pessoa que ainda não aceitaram Jesus: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não importa se você é bilionário ou se é pobre, se você é intelectual ou você é indouto, douto ou indouto, não importa, é Jesus na vida das pessoas que vão livrá-las do inferno. Então, amados, e essa palavra, ela tem que vir da fé, não é? Tomai vossa posição contra Satanás, sólidos na fé, firmados na fé, vivendo o presente, mas de olhos no futuro. Amém, amados? 2 cartas inspiradas das escrituras gregas cristãs, escritas pelo apóstolo Pedro, que se identificam com o escritor nas palavras iniciais de cada carta, não é? Se você ler 1 Pedro 1 e 2 de Pedro 1, você vai encontrar as mesmas frases, né? Evidencia interna, adicional, indica inconfundivelmente Pedro como escritor delas. Ele chama a si mesmo de testemunha ocular da transfiguração de Jesus Cristo, privilégio compartilhado apenas por Pedro, Tiago e João. Não é? É muito importante a sua experiência com Deus. O que você já viu de Deus na tua vida? Eu guardo no meu coração as minhas experiências que tenho tido com o Senhor, que elas estão vivas aqui, irmãos. Não é? Eu chego a dizer às vezes que eu não posso dizer que vivo só pela fé, porque eu tenho visto Deus na minha frente realizando manifestações que só Ele pode fazer. Amém? E conforme evidência, João 21, 18 e 19, somente Pedro poderia ter dito: em breve se há de eliminar a minha habitação. A minha habitação, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo me indicou. Quer dizer, ele já tinha a revelação que os dias dele estavam chegando, irmão. Eu acho que se você está na presença de Deus, caminhando com o Senhor, quando for chegando a hora do Senhor te chamar, você vai sentir isso. É uma coisa muito linda. Aí que você vai almejar mais estar com o Senhor. Porque eu estou partindo, vou estar com o Senhor. Há muitos anos, em 1986, eu estava viajando com o pastor Samuel Neto. Nós fomos na residência da irmã, hoje também viúva, né, Ivone. Né? Eu estava até conversando com o pastor Orley, contando essa experiência para ele. Né? Nós fomos lá visitar o Venda das Pedras, né? Onde a igreja da Ivone, do saudoso agora, né? Pastor Érico Montaro, que está com o Senhor, graças a Deus. Nós fomos lá, foi um dia maravilhoso. Eu, pastor Samuel Neto, irmã Alice, né? Foi um dia, se a Ivone lembrar, ela há de lembrar daquele dia. Quando nós chegamos, ela estava arrumando a placa do templo. O pastor Samuel ainda disse para mim: olha que mulher de Deus, essa moça é dinâmica, é dedicada. E eu louvo a Deus, quantos anos já se passaram, né? De 86 até agora. E eu ainda vejo essa serva de Deus tão dedicada como sempre. É muito bom, porque às vezes as pessoas começam muito animadas, mas na caminhada desanimam. Ela não. Mas então eu quero dizer para vocês que eu estou falando que Pedro diz que em breve vou deixar a minha habitação. Pois muito bem, sentado atrás da Brasília, era uma Brasília que eu fui com o pastor Samuel, ali o Senhor me falou uma palavra no coração. Ele disse para mim assim: olha, você agora não vai parar mais, viu? Você não vai parar mais. E eu quero dizer para vocês, 86 até 2020, conta aí quantos anos já se passaram. Eu vou lhe dizer só uma coisa: nunca mais eu parei. Nunca mais. E eu louvo a Deus por isso. Hoje, com a minha pouca força, às vezes 5 horas, o Senhor já me chamou, eu já estou trabalhando. 11 horas é que eu vou dormir. Mas você não sai de casa? Pois eu não saio de casa. Mas aqui dentro, Deus me dá muito o que fazer. Louvado seja o Senhor. Então é bom, você só vai descansar. O que Pedro está dizendo é isso mesmo, né? Que ele vai deixar a habitação terrena. E o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5, né?
né, que quando deixarmos este nosso tabernáculo, Deus tem um edifício, não feito por mãos, mas eterno no céu, não é? Louvado é o Senhor, né? Lá está em 2 de Pedro 1,14. A diferença de estilo entre as duas cartas pode ser atribuída a que Pedro usou Silvano. Quem era Silvano? Silas, né? Para escrever a primeira carta, mas pelo visto não fez isso ao escrever a segunda carta, está em 1 de Pedro 5,12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Ambas eram cartas gerais, evidentemente dirigidas a cristãos judeus e não judeus. A primeira carta é dirigida especificamente em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, regiões da Ásia Menor, né? Então, essas cartas, uma vai falar das nossas lutas externas, os ataques que vêm contra a igreja. Já na segunda, ele vai estar falando dos ataques internos, né? Então, nós temos aqui as 4 primeiras lições são introdutórias ao estudo das epístolas de Pedro. As cartas de Pedro concordam plenamente com outros livros bíblicos em dar destaque à conduta correta e sua recompensa, e também em citá-los como palavra de autoridade de Deus, né? Faz citações de Gênesis, de Êxodo, de Salmos, Provérbios, e Isaías, e vai por aí. Mostra-se que as profecias bíblicas são produto do Espírito de Deus. Às vezes alguém diz, a Bíblia foi escrita por homens. Essa Bíblia foi escrita por homem. Bom, eu vou lhe dizer que Deus usa os homens para cumprir os seus propósitos. E por que não para escrever? Foi Gutenberg, né? O inventor da imprensa. O primeiro livro que ele imprimiu está na minha mão, ó. Foi a Bíblia, porque ela já existia em papiros, em outros meios, estava guardada. Quando é impressa, o primeiro livro a sair. E quero dizer uma coisa para você que é escritor, é o best-seller de sempre, é o mais lido, é o mais vendido, é este livro, não é? E é a palavra de Deus para mostrar o caminho aos homens. Louvado é o Senhor. Mostra-se que as profecias bíblicas são produtos do Espírito de Deus. Está lá em 2 de Pedro 1, 20 e 21. Compare isso com 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, né? Louvado. Repete-se a promessa de Deus de novos céus e uma nova terra. Está em 2 de Pedro 3,13, Isaías 65, 17 e 66, 22. Os paralelos entre 2 de Pedro e Judas evidentemente indicam que o discípulo Judas aceitou a segunda carta de Pedro como inspirada. Digno de nota é também que as cartas do apóstolo Paulo são classificadas por Pedro em conjunto com o resto das escrituras. Está lá em 2 de Pedro 3, 15 e 16, eu leio para você. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pega-se as cartas de Paulo, que são epístolas doutrinárias, ensinando, e cada um procura fazer aquilo que nós aprendemos no seminário, a exegese. Trazem para a sua compreensão ou para a sua conveniência, mas a palavra de Deus não é de particular interpretação. Eu continuo. Primeira carta de Pedro alerta sobre os ataques externos e a segunda sobre os ataques internos. Então vamos lá para ganharmos tempo, né? Louvado é o Senhor. Tema: o apóstolo Pedro dirige-se a você. Olhe bem, o apóstolo Pedro dirige-se a você. Não é fácil ser cristão hoje em dia. Há muitas pressões. Em alguns países o Estado tenta obrigar-nos a fazer coisas que vão de encontro à consciência cristã. Muitas esposas cristãs têm marido descrente. Os jovens são atraídos pelo resplendor e pela sabedoria do mundo.
E após diversas décadas de espera, alguns podem até mesmo estar se perguntando, virá algum dia o Armagedon? Caso enfrente problemas como esses, e qual é o cristão que não os enfrenta? As duas cartas na Bíblia escritas pelo apóstolo Pedro dirigem-se diretamente a você. Pedro escreveu à igreja dos seus dias, provavelmente pouco mais de 30 anos após a morte de Jesus. Mas os problemas enfrentados pelos cristãos não mudaram muito no decorrer dos séculos. O conselho dado por Pedro é hoje tão válido como foi naquele tempo, e ele estava bem habilitado para dar tal conselho, estando sempre pronto para explicar de maneira branda a razão de nossas ações. Será que isso resolverá todos os nossos problemas? Pedro sabia que não. Há ocasiões em que o mundo faz exigências que o cristão não pode aceitar. Portanto, talvez tenhamos de sofrer pela causa da justiça. Mas Pedro diz, se alguém, por causa da consciência para com Deus, aguenta coisas penosas e sofre injustamente, isto é algo agradável, não é? Olha lá, de fato, o sofrimento pela justiça, quando encarado de modo correto, é motivo de regozijo. Pedro sabia isso por experiências próprias. Muitos anos antes, ele fora chicoteado por causa de sua fé. Depois disse ele e os demais que receberam o mesmo tratamento. Retiraram-se alegrando-se, porque tinham sido considerados dignos de serem desonrados a favor do nome do Senhor. Atos 5:41. Portanto, ele escreve aos cristãos que sofrem perseguição: prossegui em alegrar-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Não estranhe perseguição, não estranhe que alguém te odeia. Jesus diz, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados por todas as gentes. Pedro disse aos irmãos que, na realidade, eles estavam sendo treinados por Deus. Disse, humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus. Disse que amassem uns aos outros e que os pastores espirituais deviam pastorear as igrejas com motivações corretas. E logo prometeu ele, o próprio Deus, de toda a benignidade imerecida, completará o vosso treinamento. Então eu vou parar, nós vamos continuar na próxima quinta-feira, mas eu já estou dando aí para você uma introdução, quem foi Pedro, o que ele deixou escrito para nós, e com certeza você vai ser muito abençoado, amém? Vamos ouvir a irmã Márcia, depois eu venho para a conclusão. Senhor, eu quero ver a tua glória, quando a ti mesmo me juntar aí no céu. Quero ver anjos, querubins e toda a história, e serafins cantando além do véu. É no louvor que eu encontro alegria. É no louvor que encontro fortaleza, pois a alegria do Senhor é nossa força para vencer o mundo vão e de tristeza. Em os coros, canções e melodias, quero ver todos os santos anjos a te cantar.
restauração de meu Jesus que veio aqui pra me salvar e leva os teus deste triste mundo vão para com eles todos os teus te adorar. É no louvor que eu encontro alegria. É no louvor que encontro fortaleza. Pois a alegria do Senhor é nossa força para vencer o mundo vão e de tristeza. Aleluia. Amém. Amém, amados? Estamos chegando na nossa conclusão. Hoje é quinta-feira, quero aproveitar para estar dando algumas instruções aos trabalhos que vão estar abrindo agora no próximo domingo, como o Parque Paulistano, às 18 horas. Nossa sede às 5 horas. Nós vamos estar com trabalho de 1 hora, um e pouquinho só, para os irmãos estarem começando a não deixarem enferrujar os nossos bons hábitos de adoração. Amém? No templo, né? Louvado é o Senhor. E vamos estar orando. Eu já pedi uma coisa para Deus, irmão: blindar os nossos irmãos em todos os ministérios que estão na frente de batalha agora, como os médicos estão na frente de batalha dos seus pacientes. Nós também, que vocês podem achar que a enfermidade espiritual é menos danosa do que a doença, né, física e espiritual. A espiritual é mais danosa, amados, e nós precisamos estar cuidando. Seria muito bom que nós pudéssemos estar ministrando essa live para todos os nossos membros, mas nós não conseguimos, não é? Mas de qualquer maneira, vamos estar orando. Já pedi ao Senhor para blindar, e eu creio muito no poder do nosso Deus, não é isso? Claro que tomando todas as precauções que já foi orientado, com o álcool em gel, a máscara, como o cumprimento à distância, porque às vezes é aquela alegria. O nosso povo é um povo muito humilde, quando vê que abraçar, que é oscular e tal. Não, nesse período, todos, até os lanches feitos assim, porque na hora da aglomeração, vamos vigiar. A Bíblia diz vigiar e orar para não cair em tentação. A palavra vigiar tem nada a ver com oração, é estar de olhos abertos, vendo as circunstâncias, vendo o que está acontecendo e tomando as providências que cabe a nós tomar. Então essa orientação já foi dada a toda a liderança, e eles vão estar passando para os membros, não é? Os membros que estiverem resfriados ou com qualquer imunidade baixa devem continuar, e o pastor Gênesis vai estar com vocês nesses mesmos horários. Não vamos fazer nenhuma mudança enquanto as coisas não se normalizar. E quando normalizar, o pastor Gênesis vai encontrar um meio. Essas lives não vão parar. Em nome de Jesus, tem muitas vidas sendo abençoadas, e eu feliz, apesar da sobrecarga, mas eu estou aqui muito disposto, a irmã Márcia também, a nós continuarmos fazendo esse trabalho. Amém, amados? Então, está aí. Nós estamos pedindo, vamos estar orando, continuar orando pelo Fábio, não é? Em nome de Jesus, eu estou crendo que Deus vai dar outra oportunidade para este homem. Ontem conversava com a nossa irmã Rosângela, e ela disse de quem é essa pessoa, que ela o conhece bem, e eu fiquei maravilhada de conhecê-lo através da Rosângela, mais até do que com a família. Eu não tenho tido contato com a família, mas ontem com a irmã Rosângela nós conversamos, e graças a Deus pelo que ele é. Não é? Agora é preciso agora um comprometimento com o Senhor, que é o que nos garante a vitória eterna, né? Ou a vida eterna, como seria a palavra certa. Vamos orar por ele, pelo Valdemar, para que ele seja bem atendido lá na sua necessidade, lá no tratamento do coração. Continuar orando pela nossa irmã Elzira, que ela mesma disse que vai querer fazer um testemunho de tudo completo, ela ainda está se recuperando. Vamos continuar orando por ela, entregando as mãos do Senhor, né? E agora eu vou despedir de vocês, né? Hoje é quinta-feira, nós só vamos estar juntos no domingo,
né, às 9 horas da manhã, com aquele nosso trabalho, né? Estamos falando sobre a predestinação. Eu creio que você está aprendendo e vai aprender, não é? Estamos abertos para tirar dúvidas. Você escreve, o pastor vai ler e te responderá aqui da maneira que estou falando com você. Eu não vou responder por carta, eu vou responder de público, né? Aquela sua pergunta, e se eu alcançar condições de responder, eu vou fazer isso de público com você. E se não, eu vou lhe dizer, não é? O que encontrei, amém? Mas vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor, amém? Louvado é o Senhor. A coisa não minorou, não é? Ela está bem acentuada, nós estamos tendo um número de óbitos muito grande, de contaminação também, não é? Que essa flexibilização que está acontecendo, alguns não estão sabendo se guardar, que eu acho interessante e fico apavorado de ver pessoas que não têm cuidado. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não acredito. Chegam até a discutir porque não acreditam. Meu irmão, há muita pessoa também que não acredita que se não aceitar Jesus vai para o inferno. E lá no inferno elas vão ter eternidade para ver o quanto erraram, como estão errando muitos com respeito a essa falta de reconhecimento da letalidade desse vírus que está aí. Não é? Tomar todos os cuidados. Os idosos, fiquem em casa. Você tem mais de 60 anos, dá uma paradinha aí, fica como o pastor Gênesis, né? Eu também estou ansioso, olha como eu estou desejoso de abraçar os irmãos, mas eu estou aqui preso e eu tenho que obedecer. Mas como existe essa flexibilidade daqueles que podem, não vamos deixar a casa do Senhor fechada, né? E vamos estar atentos, porque aqui não pode, visitante pode estar. Pelo contrário, o que é preciso é que vocês tenham lá, caso venha algum visitante desprevenido de máscara, você tem uma máscara lá, toma essa máscara, o gel, passa, tua mão, pode entrar, fica lá, mas dá a distância, você tem que dar toda a orientação, que nós não vamos abrir a casa de Deus se ela não estiver tendo o propósito principal, que é de ganhar almas para Jesus. Não é isso? Então vamos estar abertos, porque pode alguém desesperado dizer, olha, uma igreja aberta, eu vou aí, eles vão me ajudar. E vamos ver, né? Eu peço sabedoria aos dirigentes, aos pastores, agora eu estou falando em geral, vamos ajudar quem precisa. Amém? Louvado Deus Senhor. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal, e nós vamos estar agora orando e entregando vocês nas mãos do Senhor. Amém? E não esquece, no próximo domingo, 9 horas, se Deus quiser, o pastor Gênesis está aqui para continuar a batalha com vocês. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos que passamos juntos com os teus filhos, meditando na tua palavra e conhecendo a grandeza das 2 epístolas que o teu servo Pedro deixou para o nosso ensinamento, Pai. Ajuda este pequeno servo a transmitir tudo que o Senhor tem e quer dar para o povo de Deus, para que o povo de Deus seja despertado e preparado para esse momento e tudo que ainda há de vir, Pai. Agora, Pai, eu quero orar pelo teu servo Fábio. Entra naquela vida, naquele leito, naquele quarto, Pai, e renova as forças deste homem, é o nosso pedido. Aí está a vitória, aí está a família nesse clamor, a igreja do Jardim Mabel, teu servo, pastor José Peribatesta de Jesus, esse homem de Deus que está aí clamando e buscando e chorando nos teus pés, e nós estamos com ele nesse pedido, nessa batalha, como também com a família, Pai. Ouve do céu, responde, atende, vai lá e tira esse moço desse estado que ele está, Pai, e levanta ele. Eu creio e espero que ele ainda venha, todo o potencial que ele tem seja dedicado para o Senhor, para a glória do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos esta vida, te peço essa vitória. Também o teu servo Valdemar, visita ele, que ele seja bem sucedido nesse tratamento do coração, abençoado, curado, e possa também voltar para as suas atividades, Pai. Eu entrego o teu servo nas tuas mãos, tua serva Elzira, teu servo Osias, a família, ser com eles, completa o que falta para a tua filha ter um total restabelecimento, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Paizinho. Louvado e glorificado seja o teu nome. Oramos pelas autoridades constituídas. Eu entrego nas tuas mãos os poderes que governam esse país. Eu entrego nas tuas mãos a classe médica e todos os agentes de saúde. Usa essas vidas, mas protege também eles
contra a contaminação, Pai. Eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz do mundo. Oh, toma os teus servos e servas para que estejam vigilantes e com a tua palavra nos seus lábios, mas aquela palavra vinda de Deus para dar àquele que necessita de um conforto, que necessita de um consolo, que necessita de uma ajuda espiritual, Pai. Assim eu entrego em tuas mãos, rogo esta vitória em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e tome posse. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Até lá, a paz.